Palavra de Deus sobre a vida dela. Eu vou te dar 30 segundos para você fazer isso. Libere uma boa palavra sobre a vida dela. Libere uma palavra de Deus. Libere sobre ela aquilo que é destino, aquilo que é voz de Deus para a vida dela. Senhor, nessa noite nós queremos abençoar a tua filha. Senhor, que ela seja boca do Senhor nessa noite. A tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que não volta vazia, que essa noite o Senhor possa falar aos nossos corações. Jesus, nós pedimos que o Senhor se derrame nesse lugar. Nós queremos presenciar o Senhor, nós queremos ver a sua glória, nós queremos te sentir, nós queremos perceber o Senhor fazendo algo novo nas nossas vidas, nessa noite, nesse lugar. Em teu nome, Jesus. Amém. Boa noite, galera do Relive! Tudo bem com vocês? Gente, primeiramente, eu quero agradecer ao pessoal do Shabbat, a Ana Kim e todo o pessoal do Ministério de Dança. Uau! Eu não sei se você ficou impactado com o que foi ministrado aqui nessa noite, mas é só o começo daquilo que o Espírito Santo de Deus tem para nós. Amém? Vamos aplaudir? Galera do Shabbat, é incrível. Eu gostaria de fazer um pequeno pedido. Será que vocês vão conseguir cumprir? Galerinha que está aí bem atrás, tem como você vir mais para frente? Eu quero te ver aqui no máximo na quinta fileira, sexta. Vamos lá, gente, bora? Vem para frente, quem puder vir para frente. Quem está isolado ali, o irmão que está isolado ali, ó. Quase que eu falo pelo nome. Vamos para frente, vem cá, todo mundo mais pertinho de mim, por favor. Tá? Nós somos um povo aconchegante, um povo família. Amém? Gente, eu estou muito feliz, é uma honra estar aqui nessa casa, na minha casa, né, que eu já estou há 10 anos, junto ao lado do meu esposo, né, o Jeff. A Loísa tem 3 aninhos aí dessa casa, e eu sou muito grata por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e espero muito que a mensagem de hoje fale ao seu coração. Eu acredito que alguns já devem ter percebido, né? A Ana Kim, ele estava representando a Ana, mãe de Samuel. E o meu tema de hoje é abrindo mão de algo pelo Senhor. E eu espero que você hoje fique, igual fazer o pastor Jeff, ó, colado aqui comigo. Preste atenção. Ó, nesse tempinho aqui, vou estar chamando a atenção de alguém. Fala assim, gente, coloque comigo. Levante seus braços. Eu quero todo mundo reagindo, tá? Por favor. Eu não gosto de falar sozinha. Minhas discípulas sabem disso, que eu não gosto de falar sozinha. Ok? Combinado? Ah, então tá bom. Então, eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas 12:31, primeiramente. Por gentileza, a galera da mesa aí. Estamos alinhados. Ai. Amém? Acharam? Isso. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, buscai primeiramente o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. É um papo aqui de amiga para amigo, gente. Quem trabalha aqui? Levanta a mão. Quem trabalha já? Quem está no trabalho? Beleza. A maioria que já trabalha. Então, eu quero propor um desafio aqui para vocês. Tá? Quem conseguir anotar aí no bloco de notas do celular, ou até pode anotar na cabeça mesmo, é um negócio simples, tá? Colocar aí a memória de vocês para funcionar. Imagine se você no trabalho, essa semana, ou essa semana que já passou, e o seu chefe lhe passa uma determinada tarefa, que com certeza não é do agrado de Deus,
e que contraria todos os princípios bíblicos. E aí? Você faria essa tarefa, esse pedido? Porém, olha só, você provavelmente, ele deixou assim, né, uma sacada ali, falou assim, quem sabe você ganha aquele aumento que você tanto procura, ou então você vai ser preparado para um cargo maior. E aí? Pensa comigo aí, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Você faria isso? O Espírito Santo, com certeza, no mesmo momento que você fosse fazer, né, esse pedido ali, fosse cumprir, ele se afastaria. Você deixaria o Espírito Santo triste? Ou você faria porque precisa, sei lá, ouvir um elogio desse seu chefe? Ou você, tudo bem, estamos passando por uma crise um pouco econômica, né, e você precisa daquele salário ali no final um pouquinho a mais para pagar as suas contas que não conseguiram ser pagas no final do mês. E aí? Pense comigo. É uma decisão muito difícil, né? E, sem dúvida, escolher entre fidelidade a Deus e o salário que paga as contas não é brincadeira. Só que a Bíblia ela é clara quando diz, portanto, põe em primeiro lugar a sua vida, em sua vida o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. E isso talvez facilite um pouco a decisão, não é? Quem concorda comigo? Isso aí. Mas, sabe quem eu vou trazer aqui nesse meio todo aqui? Uma mulher que foi ultramente fiel a Deus. E eu não poderia deixar de falar de uma mulher, claro. Né? Quem é do GC Segisté, fazendo propaganda, já sabe. Sábado que vem, viu? Logo, logo eu vou soltar aí o horário. Então, Ana, mãe do profeta Samuel. Quem sabe essa história? Todo mundo sabe essa história aqui? Dos grandes profetas do povo de Deus, povo de Israel. Ana entregou seu filho para o serviço do templo. Também é extremamente difícil para qualquer um de nós não se deixar envolver pelo que é palpável e concreto, que está ao nosso redor. É complicado dizer não para o nosso chefe. Eu sei, eu já passei por isso. E em breve vou contar um testemunho aqui para vocês. E sabendo disso, esse não pode significar custar o seu emprego, pode significar, às vezes, uma amizade. E aí? Você precisou dizer não essa semana para alguém? Ou para o seu pai, para a sua mãe? Porque aquilo que ele pediu talvez poderia desagradar o Espírito Santo? E aí, pense comigo, tá? Mas também, sabe, a Ana, ela foi tão fiel que a dor dela, eu vou ler com vocês um pouquinho da história da Ana em 1 Samuel, e a dor dela foi tão grande, porque o maior sonho dela, naquela época, de todas as mulheres, né, eu acredito, é o quê? Gerar. Pense comigo, meninas. Hoje nós temos tantas coisas, né? Trabalho, emprego, tantas outras coisas que a gente acaba colocando na frente de ter filho. E tá tudo bem, tá? Só que você tem que estar alinhado aí com o Espírito Santo, tá? Cada um é alinhado com o Espírito Santo. Nesse sentido, o que é para você viver cada um o seu tempo, né? Mas Ana, ela queria muito ser mãe. Então, ser mãe para ela era algo assim que ela passou a ficar muito triste, né? Quase que, vamos colocar entre aspas aí, uma depressão. A pessoa ficar sempre triste, chorando pelos cantos, e o esposo dela, Eucana, mas eu valho muito mais do que todas essas crianças. Meu amor por você é 1000 vezes maior do que ter filhos. Então, ele sempre falava isso para ela, né? E ela sabia dentro dela que ela precisava ter uma descendência. Amém? Amém? Então, vamos lá. Eu quero que vocês abrem 1 Samuel 1:10, tá? E hoje a gente vai refletir o exemplo de fé
de oração, de entrega a Deus, que a história de Ana nos traz, mãe do profeta Samuel, e que nos ensina a nos entregarmos as nossas ansiedades, os nossos sonhos ao Senhor. Começa a pensar aí comigo, volta aí o exercício que eu pedi do início. Anote aí, qual é o seu maior sonho hoje? Qual é o seu maior sonho? O sonho que você ainda não realizou. Vamos lá. 1 Samuel 1:10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e orou abundantemente. Pode continuar no 11, por favor. Bora, gente. Aí. Volta aí. Não, isso. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passarás a navalha. Pode continuar mais um, por favor. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Pode ir indo até o 20, tá? Todo mundo preparado para ler muito Bíblia hoje. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. Continua. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Vamos lá. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nenhum vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. E aí, vai. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era de tristeza. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, e ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém, aleluia. Aplauda o Senhor por essa palavra, gente. Yes, glória a Deus, Deus é fiel. Então, nesse texto, nós conseguimos observar que Ana, né, era casado com Eucana, e Eucana não tinha só Ana como esposa. Esse é o grande problema que eu não li, mas eu vou falar aqui para vocês. A Penina era a segunda esposa de Eucana. Só que a Penina era aquela esposa que tinha muitos filhos. Então, eu acho que você consegue imaginar comigo que quando Ana ficava triste, chorosa, né, e ela ficava chorando pelos cantos, com certeza essa Penina não saía de perto dela, porque ela ficava: meus filhos, aleluia. Sabe? Quem tem uma Penina desse jeito na sua vida? Eu sei que tem, gente. Então, pensa comigo, como que pode, sabe, Ana, vamos se colocar no lugar de Ana. Gente, é muito triste. Como que uma pessoa sabe que o sonho dela é ser mãe? É igual alguém virar para você e falar assim: meu sonho é fazer medicina, a pessoa conseguiu, fez, sei lá, um melhor amigo meu passou, não era sonho dele, ele fez por fazer a prova. Tem muita gente assim, tá? Que, sei lá, quer engenharia e passa em medicina. Aí a pessoa vai e fala: não, mas fiz porque eu quis fazer mesmo, não tenho vontade de fazer, não quero nem assumir essa vaga. Aí você fica olhando. É Penina, gente. Estou falando alguma besteira? Ah, eu quero ver vocês. Estou falando alguma besteira? Ah, tudo certo, então. Então, é isso.
E aí, a Penina, ela ficava humilhando Ana porque tinha filhos. Ela provocava Ana por causa da sua esterilidade. E sabe o que é o mais bonito, gente? Vou falar algo muito sério aqui. Quando Deus, que sonda os nossos corações, e sondou o coração de Ana, Ele sabia que o maior sonho de Ana era ser mãe. E se você estudar as Escrituras, você vai perceber que Deus, Ele cerrou a madre de Ana nesse tempo. Mas sabe por quê? Deus, Ele queria esse derramar de Ana. Então, para vocês que não entenderam o que aconteceu aqui no Shabá, simplesmente a Anakim foi a Ana, né, literalmente. E as meninas, elas representaram a adoração de Ana. O incenso suave que subiu para as narinas de Deus. E quando Ana fez essa oração que eu li aqui com vocês, que ela se derramou ao Senhor, que ela se entregou literalmente, e de se entregar, de tirar toda a preocupação, sabe? Toda a ansiedade. Eu não sou mãe. Se Deus quiser, você. E eu entrego na mão dele. E está tudo bem. Está tudo certo. Vai tudo bem. Então, quando Ana se entregou assim, né? E ela falou. Aí foi a hora que Deus olhou assim lá do céu e falou assim: meu Deus, que adoração é essa? Eu estou maravilhado com isso. Gente, conjecturando, tá? Aqui, Débora, conjecturando aqui. É porque eu sempre leio as coisas pensando como seria. Eu acho que você também deve ser do mesmo jeito, né? Fica mais fácil de entender a Bíblia, é muito legal. Eu confesso que é muito bom. Então, quando Ana está ali, debruçada, na porta do templo, chorando, silenciosamente, e o profeta, ele olha assim: meu Deus, essa mulher está bêbada. O que essa mulher está fazendo aqui? Que ela se entregou de uma forma tão real, tão única, que, gente, a nossa adoração é loucura para os homens. A nossa adoração, a nossa entrega é loucura para os homens. E aí, eu tenho certeza que Deus, quando Ele viu isso, e ela falou assim: Deus, se porventura o Senhor me der um filho, eu te devolvo. Uau! Não, gente, todo mundo repete comigo? Uau! Mais forte. Uau! Incrível! Como que ela pede um filho e ela entrega? Alguém pode me explicar isso? Como que ela pede um filho e depois ela devolve esse filho para a casa do Senhor? E eu não sei se vocês sabem, mas a gente, né, folheando ali o Velho Testamento e estudando sobre todos os adoradores, todos os que serviam à casa do Senhor, um povo separado, né, os sacerdotes do Senhor, era muito sério, porque naquela época Jesus não tinha vindo ainda. Então tinha todo um sacrifício, né? Tinha a questão do tabernáculo, Santo dos Santos, quem já viu isso? Santíssimo e o átrio. E só quem podia entrar no Santo dos Santos era o próprio sacerdote. Por quê? Porque tinha uma consagração anual ali, de separação ali, de ofertas ao Senhor, de sacrifícios. E quando Ana orou intensamente a Deus e fez uma promessa de que ela teria um filho e ele seria nazireu. Gente, quem sabe dizer que é nazireu? Nazireu era um povo separado para Deus. Vamos lá. Que não podia cortar o cabelo, tá? Vamos falar aí do pastor Jeff. Nazireu não podia cortar o cabelo, já vê que é diferente, né? Quando vê que é muito doido, porque tem Jesus assim, ó. Tá dentro da igreja, claro, né? Então, Nazireu, ele não podia beber vinho e nem comer nenhum tipo de alimento feito de uva. E muito menos, ó, aprende aqui comigo, vamos lá. E muito menos, eles não podiam tocar nenhum corpo ou coisa morta. Quem lembra de um personagem da Bíblia que foi nazireu, sem se for Samuel? Quem lembra? Olha, a Bíblia tá aqui, fiel na vida da irmã ali, Débora, minha xará. Tá vendo, gente? Orgulho da discipuladora aqui. Então, brincadeira. Então, assim, é uma pessoa separada para Deus.
E você tem se separado para o Senhor, sabe? E você? O que Deus tem te pedido que te custe e que faça você ser separado para o Senhor? Pense aí. Pensando. Então, como eu li, Ana deu luz a Samuel, profeta, e assim que desmamou o menino, ela levou de volta, né, para a casa do Senhor, devolveu para o Senhor no templo onde estava Eli. E Samuel passou a morar com Eli e todos os outros sacerdotes, todos os outros povo que cuidava ali da casa do Senhor, do tabernáculo. Gente, agora aqui, vamos pensar uma coisa comigo. Eu acho que eu sou a única mãe daqui. Deixa eu ver, quem é mãe aqui? Levanta a mão. No momento só sou eu hoje, né? Sou mãe. Beleza. Quando vocês forem mães, vocês vão entender. Gente, pensa comigo. Meu sonho é ter um filho. E aí, eu desmamei normalmente, acho que na nossa época, hoje, atualmente, né? Melhor dizendo, a criança, ela desmama com uns 1 ano e meio, 2 anos. Vamos colocar isso? Gente, interage comigo. Sim? Então, quem não sabe já começa a aprender agora, viu? Os próximos casais aí que vão casar, que tá bom. Então, é com 1 ano e 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos, depende muito de cada, né, história de família, cada mãe, cada criança. E quando eu li isso, que o Senhor me incomodou, né, para escrever esse sermão, eu falei assim, meu Deus, como que Ana suportou essa dor de entregar um filho de 2... Vamos colocar, a Luiz tem 3 anos, gente, ela vai fazer 4. Para uma pessoa que ela não sabe quem é, ela respeitava, porque era um homem de Deus, certo? Vamos dizer aqui, os pastores aqui dessa casa, né? Vamos supor que eu colocasse a Luiz para morar com o JB Carvalho. Gente, é só uma tá? Colocando aqui só para o nosso atual momento. Vamos supor. Com ele e com a bispa, vamos supor. Gente, tudo bem, eu estou vendo aqui ele pregar, eu sei, né? Todo o contexto, mas eu não sei do contexto dele em casa, certo? Vamos pensar com Eli. Ainda mais naquela época que não tinha telefone, não tinha mídia, não tinha... É muito difícil de confiar. E ela confiou, porque ela confiava num Deus Altíssimo, amém? Gente, sabe o que é o mais engraçado? Que deu muito bom. Deu muito bom, Ana, confiando Samuel e Eli. Porque se vocês forem desenrolar e ler tudo, vocês vão perceber que o próximo profeta que foi levantado foi Samuel, e ele não era da linhagem. Não é isso? É isso, meu pastor? Então, assim, Deus fez algo sobrenatural. Deus já estava prevendo o que iria acontecer, né? E, voltando para cá, para Ana, eu quero que vocês anotem 4 pontos em que podemos aprender sobre a entrega de Ana, tá? 4 pontos. Eu já não vou me estender muito. E o primeiro ponto é que a angústia de Ana e a sua oração sincera a Deus foi a melhor adoração que Ana pôde entregar ao Senhor. Então, a angústia de Ana e a sua oração sincera. O que você tem pedido ao Senhor com sinceridade e que você sabe que é necessário entregar somente a Ele? Forte, hein? Ana era uma mulher que enfrentava uma grande tristeza antes de não ter Samuel e que ficava muito angustiada por isso. Porém, ela orou com fervor, como eu falei. Ela derramou o seu coração diante de Deus, prometendo que, se fosse atendida, ela entregaria o seu filho, o seu primeiro filho, ao serviço do Senhor. E essa oração sincera mostra que podemos levar nossas dores e desejos a Deus com confiança, sabendo que Ele ouve as nossas súplicas. Amém? Eu quero que você estenda assim a mão comigo, eu quero profetizar algo sobre você. Deus, repete comigo, Deus não se manifesta
em você, falei em mim, por muito orar. Mas o muito orar me faz mais sensível ao manifestar do Senhor. Amém? Então Deus, Ele não se manifesta em você por muito orar. Mas o seu muito orar faz você mais sensível ao manifestar de Deus na sua vida. E não tem nada melhor. E, gente, eu vou falar uma coisa para você. Eu já tive a idade de vocês. Eu já fui adolescente também, né? Claro. E eu sempre tive comigo algo assim, muito forte. Eu sempre carreguei comigo de não querer desagradar o Espírito Santo em momento nenhum. E eu conto isso com muita alegria, porque o meu relacionamento com Deus, ele começou assim. Então, se você hoje que está aqui e tem dificuldade de orar, tem dificuldade de fazer um devocional, tem dificuldade de, se entregar para Deus, não sabe como, ou nunca teve essa experiência, eu estou aqui para te falar. Calma, comece. Nunca é tarde. O Espírito Santo, ele está batendo na sua porta. E ele está te convidando para entrar. Amém? Ele quer entrar na sua vida. E quer saber do maior segredo? Seja você. Eu sempre carreguei isso comigo. Seja você. Fale do jeito que você sabe. Entregue seu coração. Sabe? E seja sincero. Deus, hoje eu não estou triste. Hoje eu não estou feliz. Hoje eu estou triste. Hoje, essa semana, tudo deu errado no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola, enfim. Sabe? Meu pai e minha mãe não estão muito me entendendo essa semana. Faz parte, gente. Eu tenho uma filha de 4 anos, que às vezes ela acha que é adolescente. E eu fico, ai, Jesus, me ajuda. Nós nascemos com opiniões próprias, formadas às vezes. O ser humano, ele tem uma característica própria de ter as próprias decisões, o próprio jeito, e temos que respeitar isso. E nós, pai, mãe, né? Colocamos vocês no eixo. A gente só vai ali, ó. Afinando, refinando esse caráter. Amém? Então, esse é o primeiro ponto. Ana, ela se entregou, né? De todo o coração. Na verdade, ela foi a resposta de Deus e ela foi fiel a Deus. Então, ela teve intimidade com o Senhor. O primeiro ponto, eu quero que você fale comigo. Intimidade, tá? Grave isso. Resumindo o primeiro ponto. Intimidade. E o segundo ponto é gratidão. 1 Samuel 1:19, né? A gente já leu. E sabe o que eu acho mais bonito? Ana foi tão grata ao Senhor. Sabe como, gente? Quando ela devolveu o filho. Quando ela falou, se o Senhor me der. Gente, é uma pessoa muito grata e muito bem resolvida. Você é bem resolvido com Deus? Você tem sido grato por tudo que Ele tem feito nos seus dias? Você tem sido grato aos seus pais, porque o que eles podem te proporcionar, pela vida que você tem? A gratidão é algo que, depois que eu virei mãe, eu tenho aprendido muito, assim. Porque só de podermos respirar e ter saúde, não tem nada melhor e maior do que isso. Nada paga a nossa saúde. Vivemos aí uma pandemia, né, 4 anos atrás, a gente passou um aperto. Todo mundo lembra, né, de não poder tocar em ninguém, aquela coisa incerta e aflita. E hoje eu fico, Deus, me faz sempre lembrar que não tem nada melhor do que estar na tua presença, a primeira coisa, e ter saúde, minha família ter saúde, minha filha ter saúde, meu esposo ter saúde. Não tem coisa melhor, porque nem dinheiro compra saúde, né? E o segundo ponto é gratidão. Então, a resposta de Deus é a fidelidade de Ana. Deus respondeu às orações de Ana, concedendo que o filho Samuel.
Ela chamou ele de Samuel, que significa ouvido por Deus. Uau! Gente, tem coisa mais grata que isso? Não. E sabe o que é melhor? Eu falo com todas as letras. Eu não sei se vocês vão lembrar disso que eu vou falar agora. Alguém me mandou a foto da Luísa ajoelhada aqui, em um dos cultos que a gente teve, se foi de GG. E eu chorei. Chorei tanto de alegria. Falei, meu Deus, todo sacrifício está valendo a pena. E vai valer a pena, gente. Vai valer a pena, porque não tem nada melhor do que buscar o Senhor. Nada. E depois que Ana colocou o nome de Samuel no seu filho, isso demonstrou uma gratidão e reconhecimento que tudo vem do Senhor. Então ela reconheceu isso e manteve a sua promessa. Gente, sabe o que é o mais bonito? É uma pessoa prometer e cumprir. Quem já percebeu que os dias de hoje a gente tem que ir em cartório porque o ser humano perdeu a palavra? Certo? Complicado, hein? Então, você cumpre sua palavra. Se você falou para esse pastor ali que, pastor, estamos juntos, vamos servir o reino de Deus no Relive, está cumprindo sua palavra? Eu acho que hoje eu estou. Tá pesado, né, amiga? Dá um sorriso pro seu irmão. Vou falar assim, vou fazer igual o bispo. Dá um sorriso pro seu irmão. E aí, tudo bem? Boa noite, né? Quem não se cumprimentou aí. Fica mais... Vamos fazer assim, ó, com o ombro assim, para ficar mais leve? Ai, gente. Todo mundo tão tenso, nossa. Vai me chamar para pregar de novo, né, pastor? Porque o negócio que tá... tá sério. Então é isso, sabe? E quando ela levou Samuel o tempo para servir ao Senhor, ela mostrou a fidelidade, sua fidelidade a Deus, né? E uma gratidão eterna, né, por essa bênção. E é isso que nós precisamos ter, um coração cheio e grato, de profunda devoção e amor ao Senhor. Amém? Quem quer ter um coração cheio e grato? Amém, da presença de Deus. Aleluia. Então, vamos lá. Daqui a pouquinho eu estou terminando, gente. Terceiro ponto. A entrega de Ana e o seu compromisso com Deus. Então, eu quero que você repita comigo. Entrega. Isso. Ana abriu mão do seu maior sonho. Já falei isso várias vezes, né? E sabe o que é o mais engraçado? É aquilo que eu citei quando ela entregou o menino desmamado, né? Só que, gente, eu fui mais além, tá? Eu pensei, cara, Ana abriu mão de cuidar do Samuel por 10 anos ou por toda a sua vida. Eu não sei se eu conseguiria ter essa fidelidade. Eu sou bem sincera. Não sei. É muito triste, assim, no sentido de não estar perto. Você sabe que ele está bem, você sabe que ele está crescendo, cheio de vigor, da presença de Deus, está vivendo, mas assim, Samuel não teve nenhum costume de Ana, sabe? Vamos pensar aqui comigo? É muito triste, assim. Eu lembro muito da minha mãe, ela me deixou assim algumas coisas, como aprendi muito a orar e ler a Bíblia com a minha mãe, e algumas musiquinhas que eu passo para a Loíse, né? Desde que a Loísa é bebezinha, eu canto para a Loísa antes de dormir. E são as mesmas músicas que a minha avó ensinou para a minha mãe. Então, é algo geracional. Então, Samuel não teve isso. Sabe? Mas, Samuel se tornou um dos maiores profetas do povo de Deus. Tem presente maior que esse? Até o celular você está me falando que eu tenho que terminar. Então, é isso. E aí, Ana, ela não conheceu os gostos de Samuel, os defeitos e qualidades do próprio filho, né? E ao entregar Samuel, o sacerdote Eli, Ana, ela demonstrou sua entrega, confiando a ele, né, sobre os cuidados de Deus e o cuidado do seu filho. E essa atitude nos ensina que entregarmos nossos bens mais preciosos a Deus, estamos reconhecendo sua soberania e confiança em sua providência. Ei, jovem, Relive, olha para mim aqui todo mundo. Você já entregou o seu maior bem ao Senhor? Pode ser que seja, talvez 2025 não está sendo um ano tão fácil para você. Mas
Quer saber de uma coisa? Vai ficar muito melhor. Amém? Vai tudo bem, vai ficar muito melhor. Amém? Eu profetizo que Deus vai abrir as comportas do céu na sua vida. Que nada vai faltar. Sabe? O shalom do Senhor. E que esse ano você possa, sabe, cada vez mais ter uma entrega ao Senhor. Conhecer Deus de verdade. Não tem nada melhor do que andar com o Espírito Santo de Deus, gente. Essa família aqui é um exemplo disso. O Jeff com as suas canções, sabe? Não é de agora que ele... Quando eu conheci ele, já tinha percebido, nossa, aquele cara ali é diferente. Diferente, ele tem o Espírito Santo de Deus. Tudo que ele fala faz sentido ali, ó, intencional, sabe? Então, nosso compromisso com Deus deve ser total, assim como o de Ana. Em Romanos 12:1 fala sobre isso, né? Que nosso compromisso com o Senhor, se os meninos puderem colocar para mim, por gentileza, Romanos 12:1. Assim que os meninos vão procurando ali, levante a mão de novo. Entregue o controle da sua jornada ao Senhor, onde você vê limites, Ele vê possibilidades. Amém? Aleluia. É isso. Então, entregue o controle da sua vida. E o quarto ponto, eu falei que eram 4, né? Estava no terceiro, entrega. E o quarto ponto fala impacto. O impacto da entrega de Ana na história de Israel. Eu falei isso. Eu citei. Samuel foi um dos maiores profetas. E, gente, sabe o que é o mais engraçado? Depois você vai estudar melhor, tá? Eu quero que você estude. Eu não vou ficar sempre aqui lendo, não, porque você tem que ter o hábito de buscar também. É importante a gente ter a nossa visão. E eu acho tão interessante que, quando Samuel apareceu, os filhos de Eli não andavam na linha. Eles eram sacerdotes totalmente errados, que desagradaram o coração do Senhor. E por eles não obedecerem e fazer tudo o que bem queriam, sabe? Deus levantou Samuel, porque o próximo sacerdote depois de ele seria os filhos, sabe? Geracional. E Samuel quebrou isso. Por quê? Porque Deus deixou bem claro que aquele que não obedece, não ama os seus mandamentos, ele levanta uma nova linhagem. Você tem feito aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Tem cadeiras que estão sendo esperadas para você sentar. E quando a gente não se posiciona, ele levanta outro. Porque Deus, ele não espera. Ele tem pressa para fazer. Amém? Então, não só eu como pastor Jeff, que estamos aqui pastoreando vocês e cuidando de cada um, mas você também tem que falar da palavra do Senhor onde você estiver. Você tem que viver, né, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Por isso que a intimidade é tão importante. Esse impacto precisa ser gerado. E a entrega de Samuel por Ana, né, foi fundamental para o futuro de Israel. Por isso, Ófnis e Finéias, eles foram mortos. Deus permitiu a morte deles. Por quê? Porque eles obedeceram, roubavam dos sacrifícios, né? Faziam coisas totalmente erradas, sabe? Tiveram relações sexuais fora do templo, até dentro do templo, gente. Era cada coisa assim absurda. É um pessoal assim que não tinha temor da presença do Espírito Santo. E hoje eu te convido a ter temor, a buscar Deus. Eu quero aprender a ter mais temor do Senhor. E não é ter medo, mas é ter respeito pela presença. Amém? É ter respeito pela presença. E a sua história mostra que nossas ações de fé e entrega podem ter consequências eternas, influenciando gerações. Quando entregamos nossas vidas a Deus, Ele pode usar nossas vidas para seus propósitos maiores. Justamente em Jeremias fala, você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Então, você tem um impacto para ser, né, feito e para ser gerado nessa geração. Amém? Temos que impactar essa geração. Temos que impactar todos os lugares que precisamos passar ali, onde o Senhor falar. Sabe, Vitória, se levante no NB, Débora. E assim, sabe, Deus tem nos levantado. Move-se com Deus até que Deus comece a se mover
com você e por você. Amém? Mova-se com Deus até que Deus comece a se mover com você e por você. E é isso, para finalizar. É legal ouvir isso, gente. É muito bom. Eu quero que você fique de pé. Só para ficar marcados os 4 pontos. Qual é o primeiro ponto? Quem lembra? É isso. Segundo ponto. Primeiro ponto, intimidade. Repete comigo, intimidade. Segundo ponto, gratidão. Terceiro ponto, entrega. E o quarto ponto, impacto. Amém. Eu quero que você, se possível, todos podem vir aqui na frente, gente. Não tem medo, não. Ninguém morde, não. Vem todo mundo aqui para frente. Eu quero orar por você. Nós queremos orar por vocês. Eu quero que você, hoje, esqueça quem está do seu lado, quem está na sua frente. O que eu achei mais bonito de tudo isso é que Ana, ela esperou a primeira vinda de Jesus. E nós estamos esperando, aguardando a segunda vinda, amém? E se você hoje tem algo para entregar para o Senhor, põe a mão no seu coração e o que Deus tem pedido para você abrir mão para agradá-lo? O que você precisa abrir mão hoje, que te custe muito, mas que você sabe que fará um impacto para o próximo ciclo da sua vida? Hoje vai iniciar esse ciclo, sabe? E eu quero que você feche os olhos, esqueça quem está do seu lado. Deixa Deus falar com você nessa noite, sabe? Entregue tudo aquilo que te paralisa. Entregue tudo aquilo que, por muitas das vezes, você acha assim, é tão pequeno, mas pode estar te atrapalhando a sua comunhão com Deus. E nós precisamos aprender como Ana nesse sentido, sabe? De sermos gratos, de termos uma entrega total, de ter uma oração sincera, de ser sinceros perante o Senhor. E assim como eu tenho falado com Deus todos os dias da minha vida, eu falei, Senhor, o Senhor me levantou para fazer a Tua vontade, sabe? E eu quero contar aqui um pequeno testemunho para vocês. Que teve um dia que eu tive que entregar algo que me custou muito. Não foi só uma vez, foram várias vezes. Mas a primeira vez que eu senti que foi um estalar de Deus, assim, eu tinha 18 anos e 19. Eu estava num país que não era o Brasil. Eu fui estudar 2 anos na Bolívia, na verdade está muito mais, né? E lá eu comecei a fazer um curso que era o meu grande sonho. E teve um dia que meu pai, ele, naquela época nem existia rede social, enfim, quase não existia. E meu pai fez uma ligação para mim pelo Skype e falou assim, filha, eu preciso conversar muito sério com você. Continua de olho fechado. Quero que Deus fale com você. E ele falou assim, infelizmente eu não vou conseguir que você continue estudando, né? Na época eu pagava a faculdade de medicina lá. E mesmo por ser um valor muito mais diferente daqui, um valor mais assim, que a gente conseguia, né, a pagar, eu senti assim, como se fosse o próprio Espírito Santo falando comigo. Que era o meu momento de entregar o meu Isaac, sabe? E uau, João, obrigado por Deus te usar, porque a entrega do Isaac na oferta foi incrível, assim, faz tudo sentido. E que Deus fale com você nessa noite para você entregar o seu maior sonho. Qual é o seu Isaac? O que tem te custado? Qual é o seu Samuel? E para fechar esse testemunho, para mim doeu muito, porque quando meu pai falou assim, filha, vamos orar, eu não quero dizer para você
pegar tudo e vir embora. Mas vamos estar em oração, porque aconteceram algumas coisas que na empresa eu não vou conseguir te sustentar aí. E você não consegue trabalhar e estudar, porque integral é muito complicado. E eu acredito que foi um dos melhores momentos da minha vida ali. Só que sabe o que é o mais engraçado? Eu sabia no fundo, que Deus queria que eu entregasse o meu Isaac. E não estou falando que hoje não faria medicina, não é isso. Mas naquele momento, naquele tempo, eu estava dando mais valor para esse sonho do que para o próprio Deus. E aí eu precisava entregar algo que me custasse, sabe? E eu lembro muito bem, como se fosse hoje, no ano de 2014, eu ajoelhei no chão daquele apartamento e falei assim: Senhor, eis-me aqui. Eu não quero fazer nada que não fosse aquilo que está diante do Senhor, que fosse da sua vontade. Eu entrego os meus sonhos, eu me entrego por inteiro, Deus. Senhor, se for isso que tem... O Senhor quer me testar, sabe? Para que eu possa ter um encontro real contigo, para que eu possa ser levado para algo maior, sabe? Eu não quero ficar pegada a um simples curso. Eu sei que o Senhor tem muito mais para mim. Então eu não vou ter medo de me entregar por inteiro. E quando eu finalizei essa oração e falei: Deus, se for para mim voltar para o Brasil ainda esse próximo mês, eu quero que o Senhor faça um teste comigo. Eu vou divulgar todos os meus pertences daqui e em menos de 10 minutos eu vou vender tudo. Quando eu finalizei essa oração, isso aconteceu. E foi algo tão incrível, porque foi tão difícil ir para lá. Teve tantas coisas para poder resolver, né? Documentação, tudo, local, mobiliar a casa, o apartamento, enfim. E foi tão rápido para eu vir embora. E eu entendi que era a mão do Senhor. E depois que eu vim, tudo foi fluindo, sabe? E hoje sou grata a Deus, porque eu não sou médica, mas sou biomédica. Eu faço o que eu amo. E ainda tenho tempo para estar na casa do Senhor. Não que o médico não tenha, não é isso. Mas sempre ele vai requerer ter mais plantões, enfim, né? E hoje eu trabalho na área da estética com mulheres. E eu comecei a perceber que meu chamado pastoral sempre falou mais alto, no sentido de orar pelas pessoas. Eu sempre gostei de orar e ouvir as pessoas. E Deus foi despertando algo em mim que eu nunca imaginei, nunca me via fazendo. Então, nesse momento, eu vou orar por você. Põe sua mão no coração, para que Deus possa te mostrar aquilo que te custe muito, mas Ele sabe que devolvendo para Ele é um lugar seguro, sabe? É um lugar que o Senhor, Ele vai ministrar sobre você e vai ser um romper, sabe, de ciclos. E que a água viva, sabe, dessa fonte eterna do Senhor venha descer sobre ti. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu coloco os teus filhos aqui diante de ti. Senhor, o Senhor sabe o que som do coração dos teus filhos. O Senhor sabe o que eles têm vivido nesse tempo. O Senhor sabe aquilo que não está agradando ao Senhor, Pai. Que eles possam entregar agora nessa noite. Mas que o Senhor possa também trazer tudo aquilo que faça sentido para os teus planos, para os teus sonhos, os teus projetos, sabe? Que venha a tua unção sobre cada um. Deus, cura os teus filhos, transforma, restaura, que possam vir deles famílias restauradas, famílias que carregam a pérola do Senhor, que eles possam estar dispostos a viver a grandiosidade do teu propósito e impactar gerações, impactar este mundo.